Graça e paz, que bom estar retornando a você com mais uma oportunidade de anunciar a palavra de Deus. Antes de iniciar essa mensagem, eu tenho algumas perguntas para lhe fazer. Se porventura você responder sim, essa mensagem ela é para você. Então que Deus possa falar profundamente ao seu coração, que a palavra possa te trazer direção e que a palavra possa abençoar a sua caminhada com Deus. Vamos à mensagem e fique atento a essas perguntas. Vamos à leitura da palavra de Deus. Gênesis capítulo 6, dos versos 5 ao 8. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Quando o Senhor me levou a esse texto, o entendimento que o Espírito Santo colocou ao meu coração é que quando Deus ele dá para Noé, ele entrega para Noé a construção de uma arca, Deus ele está dando a responsabilidade na construção de um projeto. E da mesma maneira, Deus ele anseia e continua a desejar para os seus filhos a construção de projetos. Porém, quando Deus ele nos chama, quando o Senhor ele nos chama para confiar algo, para seja colocado em prática algo, é necessário nós atentarmos para algumas coisas. Porque o projeto que Deus nos confia é para dar certo. Veja que a arca de Noé, quando repousou sobre as águas, ela não afundou. Ela navegou e navegou muito bem. Mas por que isso ocorreu? Porque Noé teve a sensibilidade de construir a arca de acordo com os parâmetros de Deus. E se você quer que os projetos de Deus na sua vida dê certo, é necessário que eu e você venhamos construir de acordo com os parâmetros do Senhor. Esse é um texto muito rico, ao qual eu vou dividir em duas partes. Porque quando Deus nos confia um projeto, é para dar certo, e esse texto ele nos instrui em muitas coisas. E eu tenho a certeza que o seu desejo é que dê certo. E vai dar certo. Mas para isso é necessário atentarmos para algumas coisas. Vejamos o versículo 14 do capítulo 6. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Veja que no versículo 14 existe a determinação de Deus. Faze uma arca.
A primeira coisa para que o projeto de Deus dê certo na minha vida e na sua vida é você ouvir a voz de Deus. Só que o que acontece na nossa caminhada é que nós ouvimos muitas vozes. Ouvimos as vozes da direita, ouvimos as vozes da esquerda. Nos esquecemos de ouvir a voz mais importante, que é ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela é determinante para que o nosso projeto dê certo. E talvez você esteja executando algo que Deus tenha lhe confiado, mas ouvindo muitas vozes, quando na verdade você precisa executar e atentar para o que Deus está falando com você. E não pela que as vozes laterais estejam interferindo ou tirando o percurso da sua construção. Então aqui está a primeira coisa: ouça a voz de Deus. O Senhor é bem claro, não é? Faze uma arca de tábuas de cipreste. Você tem ouvido a voz de Deus? Você está executando de acordo com a voz do Senhor? Por quê? Porque a voz de Deus, ela é precedida de instruções. A voz de Deus é precedida de um manual de como fazer. E é isso que vai dizer os versículos 15 e 16. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Veja que o versículo 15 inicia com a seguinte ordem: deste modo a farás. E aqui está o segundo ensinamento para que os projetos de Deus confiados a mim e a você dê certo. Olha o que diz o início do versículo 15: deste modo a farás. Mas pastor, o que isso significa? Realize do jeito dele. Projetos não dão certo porque nós queremos realizar do nosso jeito. O Senhor diz assim: olha, de 300 côvados será o comprimento. Aí eu quero fazer o projeto com 200 côvados de comprimento. O Senhor diz assim: de 50 a largura. Aí eu quero fazer de 25 côvados a largura. O Senhor vai dizer que a altura é de 30, e aí eu quero fazer o projeto com altura de 70 côvados. O que vai acontecer quando essa arca ficar repousada sobre as águas? Ela não vai navegar, ela não vai ter flutuabilidade, ela não vai conseguir navegar, ela vai ter dificuldade, porque os parâmetros de Deus não foram seguidos. É importante ouvir a voz de Deus? Sim, é o primeiro passo. Mas o segundo passo, logo em seguida, é ouvir as instruções de Deus. Porque Deus, quando fala, é uma fala de direção. Deus não vai te dar um projeto e vai te dar a arquitetura desse projeto e você olhar a planta e dizer assim: Deus, eu não estou entendendo essa arquitetura. E Deus fala assim: meu filho, se vira, isso aí é com você. Não é assim que Deus trabalha. Você ouviu a voz de Deus? Sim, pastor, eu ouvi. Então agora você vai ouvir as instruções. Então realize do jeito dele, não é do nosso jeito. Talvez você esteja perdendo tempo, talvez você esteja fazendo com que o tempo se prolongue porque você insiste em construir do teu jeito. E toda vez que você fizer isso, você está jogando o tempo fora. Você está adiando a construção do projeto do Senhor na tua vida e na vida da tua família. Então, faça do jeito dele. Deus, ele já te deu os parâmetros. Deus já te deu as instruções. O que falta é você executar do jeito dele e não do seu. Então, veja que a construção da arca, o Senhor deu os parâmetros. E você e eu precisamos seguir os parâmetros de Deus. Então, aqui está o segundo ensinamento. Realize do jeito dele e não do seu jeito
ou do meu jeito. É do jeito do Senhor. Vamos retornar no versículo 3, ainda de Gênesis, capítulo 6. Versículo 3. Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Os historiadores, eles dizem que esse versículo aqui, o versículo 3, ele nos instrui que a construção da arca demorou 120 anos. São isso que os historiadores nos ensinam. E ficando com esse princípio de tempo de construção, aqui está o terceiro ensinamento para mim e para você, que nós precisamos compreender. Deus, quando Ele dá um projeto, existe um tempo de construção. E aqui está o terceiro ensinamento. Veja, Deus ele tem nos confiado projetos e nós queremos executar em 6 meses, em 5 anos, em 30 segundos. Não. Construção do Senhor, existe um tempo para ser colocado em prática. Existe um percurso a ser caminhado para que dê certo, para que seja colocado em prática. E muitas pessoas estão ficando pelo caminho porque não estão compreendendo o tempo de construção. Às vezes você olha para o lado e o projeto que Deus deu ao seu irmão foi construído em 5 anos. E você quer construir o seu também em 5 anos. Não. O projeto que foi dado para o seu irmão ao seu lado foi o projeto para ele. O seu é outro. São outras dimensões, são outros caminhos, outros percursos para serem trilhados. 120 anos existe um tempo de construção. Bom, pastor, por que existe um tempo de construção? Bom, eu quero me atentar aqui somente a 2 tópicos que são muito importantes para nós compreendermos o tempo de construção. Primeiro, porque Deus, quando Ele confia os seus projetos, existe um tempo para ser construído. O primeiro tópico é esse: amadurecimento. Deus não entrega nada para gente imatura. O Senhor, quando Ele confia com responsabilidade. E o tempo vai fazer com que a gente seja amadurecido. O tempo vai fazer com que a gente venha executar as coisas com sabedoria. Deus, Ele não entrega nada para a pessoa imatura. Um homem pode fazer isso, mas Deus não. Então existe o amadurecimento, o tempo de nós amadurecermos e executarmos conforme as instruções de Deus. Quanto mais tempo vai tomando, mais nós vamos sendo amadurecidos. Então o tempo, ele faz isso. O tempo, ele é muito importante porque vai nos amadurecer. Ok? Bom, o segundo tópico é a valorização da bênção. Quem valoriza, meu amado, luta, respeita. Quem valoriza, preserva. Então, o tempo, ele nos amadurece e ele faz com que a gente valorize a bênção. Isso nos torna fortes. Não é mais qualquer pancada que nos derruba. Não é mais qualquer palavra que nos desanima. Porque nós estamos valorizando a bênção. Nós estamos valorizando a construção ao qual Deus nos confiou. O tempo, ele vai fazer com que as cicatrizes não doa mais. Às vezes você pode ter alguma marca no corpo de uma cicatriz e se ela for recente, você tocar, vai doer. Mas quando o tempo passa, você toca aquela cicatriz, aquela ferida que sarou e não dói mais, porque o tempo ele proporcionou isso. Então a construção de 120 anos, eu trago aqui 2 ensinamentos, 2 tópicos: amadurecimento e valorizar
a bênção. Só que o que acontece hoje é que tem muita gente querendo antecipar o tempo. Eu lembro da minha saudosa avó, quando ela comprava alguma fruta ou quando ela recebia alguma fruta e ela estava verde, ela enrolava aquela fruta no jornal. E com 2, 3 dias, às vezes menos, a fruta já estava amadurecida. Mas quando você comia a fruta, quando você mordia a fruta, o gosto não era o mesmo, conforme aquela tirada no pé de forma madura. E tem muitas pessoas assim, comendo, se deleitando naquilo que Deus confiou, mas as suas mãos enrolaram no jornal, ou seja, anteciparam o tempo. Em vez de colher a fruta madura no pé, colheu antes do tempo e está tendo que amadurecer isso no jornal, correndo com as coisas, trocando os pés pelas mãos. Então, faça do jeito dele, ouça a voz de Deus. A voz de Deus ela é precedida de instruções. A voz de Deus ela é precedida de tempo. E o tempo vai nos amadurecer. O tempo vai fazer com que a gente valorize a bênção a qual Deus tem nos confiado para construir. Você não vai entregar de mão beijada. Você não vai abrir mão por qualquer coisa, porque você amadureceu, porque você valoriza. E as coisas que nós valorizamos, nós defendemos. As coisas que nós valorizamos, nós preservamos, brigamos, queremos conservar, porque isso é importante. Mas por que a pessoa chega a esse entendimento? Porque ela amadureceu. Porque agora ela compreende a valorização do projeto. Agora ela compreende valorizar a bênção. E somente o tempo vai proporcionar isso na minha vida e na sua vida. E finalizando essa primeira parte dessa mensagem, eu quero ler o versículo 9, apenas a parte A. Diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Nós queremos que as coisas de Deus deem certos na nossa vida. Nós queremos que Deus nos confie em projetos para serem colocados em prática. Nós queremos ser bem-sucedido as coisas ao qual Deus tem prazer de nos guiar para construir. Porém, a gente esquece uma coisa importante. Quando Deus deu a Noé a construção da arca, os versículos anteriores, como por exemplo esse aqui, a parte A do versículo 9, diz que Noé era um homem justo e íntegro. Isso significa que Deus, para confiar projeto para mim e para você, precisamos ser justos, nós precisamos ser íntegros, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos andar em santidade, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Será que Deus tem confiado o projeto? Ou será que Deus vai confiar projeto a pessoas injustas, pessoas falsas, pessoas que fazem do uso da palavra de forma fraudulenta, pessoas que desobedecem a Deus, pessoas que não respeitam a sua família, pessoas que não respeitam a Deus, pessoas que não se importam com o Espírito Santo? Veja, o texto diz, Noé era um homem justo e íntegro. Queremos que as coisas deem certo nas nossas vidas, mas nós não queremos mudar. Não queremos nos apartar da mentira, nós não queremos nos apartar da falsidade, não queremos nos apartar das fofocas, mas queremos receber os projetos de Deus. Queremos ser bem-sucedidos, mas nós não amamos a justiça, nós não amamos a integridade. Veja, não era um homem justo e íntegro. Como está, meu amado? Como está, minha amada, a sua vida para com Deus? Será que Deus está querendo confiar coisas para você, mas não vê você andar em justiça e retidão? É muito importante que nós venhamos atentar para isso. Não era um homem justo e íntegro. Eu quero terminar essa mensagem pedindo para você rever as suas ações. Eu quero terminar essa mensagem para te esclarecer que Deus anseia sim
Deus anseia em nos confiar projetos. É um prazer do Senhor executarmos as suas ordens, mas Deus não vai confiar isso a qualquer pessoa. É necessário que nós estejamos de acordo com a palavra de Deus. Porque se você estiver de acordo com a palavra de Deus, quando você for construir, vai construir também de acordo com a palavra de Deus. Então, fique com essa mensagem, que você possa ouvir a voz de Deus, que você realize do jeito dele, que você compreenda que existe um tempo de construção para ser colocado em prática, e pelo menos isso vai fazer com que duas coisas sejam avaliadas na nossa vida, que é o amadurecimento e que é a valorização da bênção. E por último, quando Deus confiou a Noé a construção da arca, no versículo 9, na parte A, ele diz que Noé era um homem justo e íntegro. E aqui está a quarta e última coisa nessa mensagem. Nós precisamos rever as nossas ações. Em breve, aqui no meu canal, a segunda parte dessa mensagem. Você quer que os projetos de Deus deem certo na sua vida? Então atente para essas instruções. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.